E pessoal, nós vamos ver exercício, onde nos pedem aqui para calcular os valores instantâneos da corrente no circuito. Okay? Então nós temos aqui esse circuito, nós queremos dar os valores instantâneos da nossa corrente. Então temos aqui a fonte é 1, que é esta aqui, ok? Então onde esta primeira componente, esse 15 aqui, né, é chamada de componente contínuo. Então essa parte que não apresenta seno nem cosseno é chamada de componente contínuo. Então esta parte, a segunda parte aqui, é chamada de componente da primeira harmônica. Então primeira harmônica porque aqui é 1, né? É como se tivesse um a multiplicar esse WT. Então é chamada de primeira harmônica. E esta componente aqui, onde tem 3, é chamada de componente da terceira harmônica. Então se tivesse outra componente aqui, né, mais, né, uma função idêntica a esta, mas aqui com 4t, seria chamada de quarta harmônica. Se tivesse uma idêntica a esta, onde aqui fosse 5, seria chamada de quinta harmônica. Tá? Mas aqui, para o nosso caso, temos essa componente 15, né, que é o componente contínuo. Esta componente aqui, que é chamada de componente da primeira harmônica. Já expliquei porque aqui tem 1, ok? Então, multiplicar esse WT. Então, esta componente aqui é chamada de componente da terceira harmônica, ok? Então, é um circuito que apresenta a tensão ou corrente dada sobre essa forma é chamado de circuito não sinusoidal, ok? Então, para a gente poder determinar as correntes do circuito é muito simples. É só a gente calcular as correntes do nosso circuito, primeiro considerando essa componente contínua, depois a gente calcular considerando essa parte da primeira harmônica, depois a gente calcular, né, a corrente considerando essa parte da terceira harmônica, depois a gente somar, ok? Então, nós vamos começar a nossa resolução, né, fazendo o cálculo considerando essa componente 15, essa componente contínua, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo da corrente desse circuito, considerando essa componente contínua, que é 15, ok? Então, vamos lá ver. Quando esse E aqui, né, for igual a 15, que é essa primeira parte de componente contínua, o que é que vai acontecer? Então, em corrente contínua, temos que saber que o capacitor comporta-se como uma chave aberta em corrente contínua. Então, o capacitor comporta-se como uma chave aberta. Então, sendo uma chave aberta, não vai passar nenhuma corrente aqui no capacitor. E como isto aqui está em série, então automaticamente nenhum desses componentes vai passar por ele. Então, automaticamente a corrente é igual a zero. Então, quando nós estivermos em corrente contínua, então aqui no capacitor estará aberto, porque o capacitor comporta-se como uma chave aberta, né? Então, o capacitor tem resistência infinita. Então, aqui no capacitor não vai passar nenhuma corrente, né? A corrente vai ser zero. E como a resistência e essa impedância estão em série, com esse capacitor, automaticamente a corrente no circuito será zero, ok? Então, quando tivermos uma componente contínua aqui, quando esse E for igual a esse E, que é igual a 15, que estamos a analisar para essa parte contínua, né? Aqui não vai passar nenhuma corrente. Então, porque o capacitor comporta-se como uma chave aberta. E como está aberto, aqui a corrente vai ser zero. Então, para quem não sabe, essa parte de que capacitor em corrente contínua comporta-se como uma chave aberta, é muito simples de saber. Então, é só saber que é XC igual a 1 sobre WC, ok? Então, como em corrente contínua não temos nenhum W, né? A velocidade angular é igual a zero para essa componente contínua aqui, né? Nessa componente contínua não temos essa parte de W, né? Então, para essa componente contínua W igual a zero. Então, como W igual a zero, 1 sobre WC, onde W é zero, vai ser 1 sobre zero. Então, e 1 sobre zero é igual a infinito. Então, quer dizer que o capacitor tem resistência infinita em corrente contínua. Então, como tem resistência infinita, não vai passar nenhuma corrente. Então, por isso que em corrente contínua, né, a corrente do capacitor é igual a zero, ok? Então, já analisamos essa parte da componente contínua, agora vamos analisar essa parte das harmônicas, que são essas partes que têm seno. Ok, então vamos começar com esta parte da primeira harmônica. Então, na primeira harmônica, nós temos a tensão que vai ser esta aqui, ok? Então, a tensão é 1, né? Então, isso aí quer dizer que a tensão é 1 da primeira harmônica, né? Porque aqui é a primeira harmônica. Então, aqui é 1, 0, quer dizer tensão 1, né? Da componente 0, né? Da componente contínua. Esse 0 quer dizer componente contínuo, ok? Então, aqui é 1 da componente da primeira harmônica. Esse primeiro 1 quer dizer que é 1. Esse segundo 1 quer dizer primeira harmônica. Ok, então da primeira harmônica é isto aqui, é 45, é raiz de 2 seno de WT mais 13 graus. Ok, então temos aqui. Então nós temos que calcular a corrente do nosso circuito considerando essa tensão. Então, para facilitar os cálculos, podemos passar, né, essa representação para forma polar, que é colocar o módulo e o ângulo. Ok? Então, representando essa forma de representação na forma polar, temos isto aqui. Ok, então o que a gente vai fazer é a mesma coisa que aqui. Nós vamos calcular a corrente no circuito para este circuito, considerando que essa é 1, né, igual a esse valor, nesse caso da primeira harmônica. Ok, então, para o nosso circuito, se formos já ver aqui, né, a corrente que vai passar por esse circuito vai ser o valor de tensão, então, sobre a impedância, sobre esta soma aqui, ok? Então, a nossa corrente aqui no nosso circuito vai ser corrente 1, né, da primeira harmônica, né, há de ser igual a esta tensão E, né, que vimos que é esta aqui, né, porque estamos a analisar agora para esta parte da primeira harmônica. Então, esta tensão E1 vai ser esse valor aqui, ok? Então, sobre, né, este série aqui. Então, este série a gente representa desta forma aqui. Então, é R, essa resistência, né, mais, né, a
essa indutância aqui. Então, a indutância aqui é JXL1, né? Então, esse XL é porque aqui é L, né? Depois, essa parte de I de 1M, né? É porque é a primeira harmônica. Então, idem para essa parte de capacitor. Então, no capacitor nós colocamos menos JXC, ok? Essa parte de 1M é porque é a primeira harmônica. Então, nós precisamos de calcular essa parte de XL e essa parte de XC, ok? Então, como é que a gente calcula XL? É muito simples, é só fazer. Então, é só fazer WL. Então, W quanto é que vale? Vale 1000, conforme a gente vê aqui. Então, esse L aqui vale 0.02. Então, erns, ok? Então, depois de fazer essa multiplicação, vai dar 20. Então, é só fazer 1000 vezes 0.02. Então, teremos 20. E depois vamos calcular essa parte de XC. Então, XC é só fazer 1 sobre WC, ok? Vai ser 1 sobre W. W vale 1000 e C vale 25 microfarad, né? Então, fazendo 1 sobre 1000 vezes 25 microfarads, ou seja, microfarads é 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui é só fazer 1000 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 6. Então, teremos como valor ou como resultado 40, né? Então, daqui é só fazer substituição aqui, ok? Então, fazendo substituição, teremos isto aqui, ok? Então, esse é, conforme nós vimos aqui, vale isto aqui, né? 45 vezes 2 com ângulo de 13, que é esta representação aqui, ok? Então, sobre... Então, essa parte de R, conforme a gente vê aqui, vale 12, ok? Então, está aqui. Depois, mais é JXL, onde a gente fez o cálculo aqui, vimos que dá 20. Depois, menos essa parte de XC, onde a gente fez o cálculo aqui, vimos que dá 40. Então, depois de fazer essa divisão com máquina, né, sem precisar de sofrer, nós teremos como resultado aqui um 2.7 no ângulo de 72,04. Então, amperes, porque é corrente. Então, a corrente, quando nós analisar a primeira harmônica, temos como resultado este valor aqui. Ok? Então, este cálculo a gente fez com máquina. Então, quem quiser máquina que faz esse cálculo, é só nos contactar para poder adquirir. Então, nós temos máquinas que fazem operações com números complexos. Ok. Então, analisando essa parte da primeira harmônica, nós temos esse valor. Então, agora vamos analisar essa componente da terceira harmônica, porque é ela que falta, né? Então, agora vamos para a terceira harmônica. Ok, então, para a terceira harmônica, a tensão vai ser esta aqui, né? Essa da terceira harmônica. Ok, então, a tensão para a terceira harmônica, esse 3M, quer dizer, a terceira harmônica, né? É esta aqui. Então, é isso aqui que nós temos aqui. Ok, então, tal como nós fizemos aqui, vamos passar esse valor para a fórmula polar, que é colocar esse módulo e o ângulo, né? Então, fazendo isso, nós teremos isto aqui. Ok. Então, daqui vamos calcular a corrente do nosso circuito, para este circuito aqui, considerando, né, essa tensão, né, considerando que essa tensão é 1, né, vale esse valor aqui, que é essa tensão para a terceira harmônica, este valor aqui. Ok, então, vamos lá fazer o cálculo. Então, a corrente vamos calcular da mesma forma, logicamente, né, que é esta forma que a gente usou aqui. Então, só temos que saber que agora a tensão, essa tensão já não é essa de 45 vezes 2, é esta aqui, né? Porque é da terceira harmônica. Então, também temos que saber, né? Como daqui para aqui, né? Então, este W aqui valia W, enquanto que aqui vale 3W, né? Então, temos que saber que a velocidade angular mudou. Então, aqui a velocidade angular era W, enquanto que aqui a velocidade angular já é 3W. E como é XL depende de W, automaticamente quando esse W muda, né? Este XL, assim como XC, também vão mudar, né? Então, nós temos que calcular, né? Este XL e este XC, considerando que esse W já mudou, que aqui já era W, enquanto que aqui já era 3W. Então, nós temos que calcular agora o novo valor de XL, assim como de XC. Então, tendo em conta que a velocidade angular mudou. Então, para este caso era W, e para este caso nós vamos analisar agora é 3W. Então, como esse XL é proporcional à velocidade angular, então quando esta velocidade angular muda para 3W, esse XL também vai mudar 3 vezes, né? Então, enquanto que o XC é inversamente proporcional. Então, como mudou 3 vezes, este aqui vai diminuir 3 vezes, ok? Então, nós podemos calcular, né, esse XL e XC dessa forma. O XC vamos dizer que é igual a 3 vezes XL1, né? Vai ser 3 vezes isto aqui, porque esse W, para esse nosso caso, já mudou para 3 vezes. Então, é uma coisa que colocar 3W, que é o valor da velocidade angular aqui, né? Então, vezes L, né? Então, colocando aqui 3W vezes L, né? Então, será 3W vezes L, é essa parte de XL1. Então, nós podemos fazer 3 vezes XL1, né? E será 3 vezes 20, que vai dar 60. Ok? Então, vamos calcular XC da mesma forma, né? Só que XC é inversamente proporcional. Então, como aumentou 3 vezes, esse XC vai diminuir 3 vezes, ok? Então, nós fazemos essa divisão. Então, esse XC1 era 40, então, dividindo por 3, teremos aqui 13,33. Ok? Então, daqui é só nós virmos substituir esses valores aqui, ok? Então, fazendo substituição, temos isto aqui, né? Esse é o valor, é este aqui, né?
e essa parte de R, o valor é 15, né? Essa parte de JXL3, né? É essa parte aqui, de 60, ok? Então, nós colocamos aqui. Depois, XC, o valor é este aqui, né? Então, fazendo o cálculo, né, nós temos como resultado este valor. Nós fizemos com a máquina, quem quiser, a máquina faz operações com valores complexos, é só nos contatar para poder adquirir. Então, fazendo esse cálculo e passando por forma polar, nós temos esse valor aqui, ok? Então, devem ter muito cuidado, devem ter em conta que quando a velocidade angular muda, né, essa parte XC, XL muda, né? Para este primeiro caso, né, quando analisar a primeira harmônica, a velocidade angular aqui era W, né? Então, nós fizemos esse cálculo considerando que a velocidade angular é W. Enquanto que aqui, né, quando nós vamos passar para a terceira harmônica, esse W muda. Então, aqui, no primeiro caso, era W, enquanto que aqui já é 3W. Então, automaticamente, esses valores XL, XC mudam, né? Porque o XL, assim como o XC, depende de W. Então, quando W, nesse caso, a velocidade angular muda, automaticamente, né, o XL e o XC mudam. Devem ter muito cuidado. Devem saber que XL é proporcional a W. Então, quando W muda 3 vezes, o XL também vai mudar 3 vezes. Enquanto que o XC é inversamente proporcional. Então, quer dizer que quando W aumenta 3 vezes, o XC vai diminuir 3 vezes. Então, é por isso que a gente fez essas relações. E devem saber que a resistência, nesse caso, não depende dessa parte de W, né? Então, a razão pela qual aqui a resistência é 12, aqui também é 12. Então, a resistência não depende de W. Ok, então nós já temos aqui calculado as correntes, tanto para essa componente contínua, para essa componente da primeira harmônica, tanto para essa componente da terceira harmônica, ok? Então agora a gente pode determinar, né, a nossa corrente total, né, que a gente somar a corrente para esta parte contínua, a corrente para essa parte e a corrente para essa parte. Mas nós temos que somar, né, colocando em valores instantâneos, como aqui pede, né, em valores instantâneos, né? Aqui querem valores instantâneos. Então, somando isto aqui em valor instantâneo, teremos isto aqui. Então, essa componente contínua, né, é zero, por isso tem este zero aqui, ok? Mas, para esta parte da primeira harmônica, nós encontramos aqui 2.7. Então, nós colocamos aqui 2.7, que está aqui, seno de WT mais o ângulo. Então, o ângulo para essa parte da primeira harmônica, né, vale 72.04. Então, por isso nós colocamos aqui 72.04. Mas, para essa parte da terceira harmônica, então, essa parte da terceira harmônica, né, a corrente, o módulo, nesse caso, é 0.35. Então, por isso que nós colocamos aqui 0.35. Depois, seno, para esta parte da terceira harmônica, o W aqui não é simplesmente W. O W aqui é 3W. Nesse caso, o velocidade angular aqui é 3W. Por isso que nós colocamos aqui, para essa parte da terceira harmônica, 3W. Depois, mais o ângulo. Então, o ângulo é este aqui. Então, aqui na primeira harmônica eu não expliquei, mas aqui na primeira harmônica, né, essa barra de W, conforme vocês veem aqui, W, né, é W, né? Aqui a velocidade angular é W, né? Então, por isso que nós colocamos aqui simplesmente W. Enquanto que aqui na terceira harmônica, né, conforme a gente vê, temos 3W, por isso que nós colocamos aqui 3W, ok? Então, depois colocamos aqui o módulo e o ângulo, assim como aqui na primeira harmônica nós colocamos aqui o módulo e o ângulo, ok? Então, este zero aqui não é necessidade de nós escrevermos, eu só escrevi, né, que é para facilitar a percepção. Ok, então tirando esse zero, né, nós teríamos basicamente isto aqui, né? Esse zero só terei, né? Zero é elemento neutro na adição, então esse zero posso não colocar, ok? Então quer dizer que a corrente para esse circuito em valores instantâneos vale isto aqui, ok? Então para essa parte do circuito não sinusoidais, né, para a gente poder calcular as correntes do circuito, é muito simples, é só a gente calcular a corrente normalmente, né, considerando essa parte contínua, depois a gente calcular considerando essa parte da primeira harmônica, depois a gente calcular considerando essa parte da terceira harmônica. Agora, se tiver mais harmônicas, também a gente calcula considerando essas harmônicas que tem, ok? Então, espero que tenham percebido esse vídeo. Caso tenham ficado alguma dúvida, escreva nos comentários, vou estar aqui a esclarecer. Então, muito obrigado, a gente se vê na próxima aula com mais conteúdos. Quem quiser máquina de calcular, é só nos contactar para poder adquirir. Então, muito obrigado, até a próxima aula e tchau!